E aí pessoal, tudo bom com vocês, né? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Em casa, assistindo as videoaulas, fazendo todas as atividades, né? Bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estão assistindo a aula. Espero que estejam assistindo, entendendo as aulas. Continuem enviando as dúvidas, né? O que vocês não estiverem entendendo, vocês continuem mandando, seja de exercício, seja do assunto, do conteúdo, né? O assunto ele tem uma série de detalhes, né, de minúciazinhas, e que se vocês não entenderem, se alguma partezinha ficou confusa, que é muito detalhe, né, é um assunto que tem muito detalhe, que tem muita coisa específica. Então se vocês não entenderem alguma parte, ou alguma estruturazinha, ou algum esquema, vocês podem me mandar também as dúvidas, certo? Pelo e-mail da plataforma, pelo meu e-mail ou meu Instagram, que eu sempre deixo ao final de todos os vídeos. Então qualquer dúvida, professor, aquela partezinha da estrutura da semente, não entendi muito para que serve, fica um pouco confuso, né? Que tem muito detalhe e muita partezinha. Não é um assunto necessariamente difícil, né? Mas ela é muito detalhada, né? Ou seja, ela tem muito detalhe, muita estruturazinha, né? Então, nas videoaulas passadas, né? E especificamente na videoaula passada, a gente começou a falar sobre o desenvolvimento, focando mais nas angiospermas, né? Que é o principal grupo de plantas que a gente conhece. A gente começou a falar um pouco sobre o desenvolvimento dessa estrutura, né? Das estruturas, dos tecidos, dos órgãos das plantas angiospermas, né? Então na aula passada a gente começou a falar lá principalmente do momento da formação do zigoto, né? Que é o final da parte de reprodução, e aí fui mostrando lá o processo de diferenciação celular, né? O processo de formação dos tecidos primários, né? Ou seja, dos meristemas, que são aquelas células que têm altíssima capacidade, são aqueles tecidos, né, que têm células que têm altíssima capacidade de sofrer divisão celular, né, ou seja, de sofrer várias mitoses. Então eles vão se dividindo e formando os tecidos primários, né, então que a gente chamava dos meristemas, né, são aquelas células nas plantas que têm a alta capacidade de divisão celular, né, então elas conseguem se multiplicar, e aí ela forma o que a gente chamava do meristema primário, né. Então, os meristemas primários são aqueles meristemas, né, aqueles tecidos primários que vão dar, os meristemas primários vão dar origem aos tecidos primários das plantas, né, que são, a gente chama de meristema primário porque são esses primeiros conjuntos de células com altíssima capacidade de divisão celular. A gente se refere ao crescimento primário da planta, ou seja, a formação dos tecidos primários e crescimento primário da planta. Algumas angiospermas, elas apresentam também um crescimento secundário, ou seja, chega um determinado momento que algumas células já diferenciadas, ou seja, já especializadas, elas voltam a realizar essas mitoses, essa multiplicação para a formação de novos tecidos, e aí nesse caso a gente vai chamar os meristemas secundários, né? Os meristemas primários são aqueles que surgiram a partir são os primeiros que surgiram, né? Por daí o termo primários, que surgiram a partir das células embrionárias. Os meristemas secundários, eles vão surgir a partir de outros tecidos que já vão estar estabelecidos, outros tecidos primários, né, das plantas que já vão estar estabelecidos. Nem todas as plantas elas fazem esse crescimento secundário, ou seja, elas desenvolvem esses meristemas secundários, esse desenvolvimento secundário, certo? Então a gente viu lá que os meristemas primários a gente tinha três basicamente, né, que era o meristema fundamental, que dava origem ao córtex, né, da planta, né, aquela estrutura que fica entre o eixo central e a parte mais externa da planta, né? Então o córtex, que lá que vai ter uma série de tecidos de preenchimento, sustentação, e com alguns com algumas funções específicas, mais específicas, né? A gente viu que a gente tinha a formação do procâmbio, que era aquele tecido meristemático primário mais interno, que dá origem ao xilema primário e ao xilema secundário, né? Ou seja, os tecidos de condução. Temos o procâmbio e tínhamos também o que a gente chamava de protoderma ou protoderme, né? Que era um tecido, um meristema primário que fica na região mais externa e que dá origem ao primeiro tecido de revestimento, e algumas plantas só tem ele, né? Que é a epiderme, que é esse tecido de revestimento mais externo, né? Esses seriam os meristemas primários, e a partir daí a gente ia ter o desenvolvimento, né, das regiões do embrião, né? Então as regiões dos meristemas apicais, né, que uma extremidade vai dar origem à raiz, né, e
na outra extremidade, na extremidade oposta, vai ter o meristema apical, que vai dar origem ao caule, e a partir daí a planta começa seu desenvolvimento a partir do processo de germinação, né? Então o processo é que a planta sai da raiz, desculpe, que a planta começa a crescer saindo da semente, desculpe o ato falho, saiu da semente, nesse processo de germinação. E a gente viu que tem os dois tipos de germinação dependendo da exposição ou não dos cotilédones. Então a gente tinha a germinação epígea, que o cotilédone ele é exposto, né, ele sai junto com o desenvolvimento da plântula, protegendo a plânula, protegendo o meristema apical do caule, né? E tinha a hipógea, que o cotilédone ele permanece abaixo do solo, submerso, né? Então hipo de baixo, né? Então hipo, epi é de fora, né? Externa. Então a epígea ou epígenia, tanto faz. O cotilédone ele é exposto, ele sai protegendo a plúmula, né? Que são aquelas primeiras que vai dar a origem às primeiras folhas. O cotilédone ele se expõe, resseca, depois cai, né? Protege o ápice do caule, né? O meristema apical do caule, que vai desenvolver o caule, né? Com multiplicação celular. E a hipógea ou hipógenia, o cotilédone ele permanece abaixo do solo e ele não sai, ele se degrada abaixo do solo e ele não se expõe, certo? Hoje, para dar continuidade a esse processo aqui, vamos falar sobre mais uma estrutura das plantas, que no caso aqui a gente vai começar pelas raízes. Lembrando que a gente já falou de semente nas aulas passadas, já falou de fruto e de flor, certo? Então, essas três estruturas a gente já falou lá atrás, a gente estava caracterizando as angiospermas. Falta a gente falar da raiz, que a gente vai falar na aula de hoje, do caule, que a gente fala na aula seguinte, e das folhas, que a gente fala por último mais para frente, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da raiz, né? Então as raízes elas têm aquela função básica que eu já conversei com vocês à medida que a gente ia falando sobre as plantas, que é o que? Ela dá sustentação à planta, ou seja, ela fixa a planta no substrato, seja o solo, seja o caule de uma outra planta, seja uma superfície como uma parede ou uma rocha, certo? Então ela fixa a planta ao substrato e ela também tem a função de absorver a água e os nutrientes que vão estar presentes nesse substrato. Então ela tem basicamente essas duas funções gerais, né? A gente vai ver mais para frente que existem algumas especializações das raízes que vão possibilitar que essas raízes elas tenham algumas funções a mais, né? Ou seja, funções para além dessas que eu expliquei agora para vocês, de fixar a planta no substrato e de absorver a água e os sais minerais, certo? Então lá no finalzinho da videoaula a gente vai ver algumas funções específicas por algumas especialidades de alguns tipos de raízes, que são coisas que não são de todas as raízes, são de algumas raízes em específico, certo? Então vamos ver aqui um pouquinho como é que a gente divide a estrutura da raiz, né? Então aqui tem um esqueminha de uma raiz típica, né? É um esquema geral. Então a gente tem algumas partes, algumas estruturas. Então vamos falar primeiro aqui das partes externas, ou seja, a parte de fora. Depois eu vou explicar a vocês quais são as camadas, as estruturas internas do crescimento da raiz, certo? Então a gente tem aqui algumas zonas, né, que a gente pode falar, né? Aí tem uma zona suberosa ou zona de ramificação, pode chamar também de zona de ramificação. A gente tem uma segunda zona que é uma zona pilífera ou a zona dos pelos absorventes. A gente tem abaixo dessa zona pilífera uma zona lisa, que também chama de zona de alongamento. E temos a última zona aqui, que pode chamar também de zona apical ou zona meristemática, certo? Então vamos começar aqui falando aqui da zona de suberosa ou zona de ramificação. Então nas plantas eudicotiledôneas, né, ou seja, as dicotiledôneas, que a gente tem um crescimento secundário, né, das raízes, é nessa região aqui da zona suberosa, da zona de ramificação, que a gente vai ter a formação de meristemas apicais da raiz, de raiz, né? E a gente vai ter a origem de raízes secundárias, ou seja, você tem uma raiz principal, que é essa estrutura aí, e nessa zona de ramificação vão começar a surgir raízes secundárias, ou seja, estruturas secundárias de raízes. Então com meristemas apicais de raiz, que vai acontecer a multiplicação das células e formar essas raízes secundárias. Então você tem uma raiz principal e a partir
zona suberosa ou zona de ramificação, aí ela inicia a produção de raízes secundárias, né? Então vão ser estruturas que vão funcionar como se fossem ramificações, né? Subdivisões da raiz, certo? Então você tem uma raiz principal e ramificações dessas raízes, né? Nas monocotiledôneas, a gente não tem essa estrutura de formação de raízes secundárias. Nas monocotiledôneas, depois de um tempo a raiz principal se degenera e ficam surgindo a partir do caule várias raízes, podemos dizer assim, secundárias, né? Ou seja, você não tem uma raiz principal que dela vai derivar outras raízes secundárias, né? No caso das monocotiledôneas, que não é esse esquema aí de um raio dicotiledônea e também de gimnospermas, essa raiz nas monocotiledôneas, essa raiz principal se degenera e novos feixes de raiz vão se originando a partir do caule, certo? Que mais para frente eu vou explicar. A gente classifica esses dois tipos de caule, ou esses dois tipos de raiz, né? Mas já a gente vê isso aí. Então o que eu quero falar aqui, nas plantas monocotiledôneas, que não tem o desenvolvimento de crescimento secundário, ela não forma essas raízes secundárias, né? Então as raízes secundárias elas só surgem nessa zona de ramificação, nessa zona suberosa, e elas se originam a partir da raiz principal, né? Nessas outras plantas monocotiledôneas, a raiz principal se degenera e essas várias raízes elas têm a origem do caule, certo? Então só são raízes secundárias as raízes que se originam a partir do eixo central, ou seja, a partir dessa zona de ramificação da raiz principal, certo? Então cuidado aí, que é uma questão que às vezes gosta de pegar em explicação, dizer que as monocotiledôneas apresentam raízes secundárias. Elas necessariamente não apresentam raízes secundárias, porque as raízes secundárias elas precisam se originar da zona de ramificação da raiz principal. Nas monocotiledôneas, essa série de raízes diferentes, elas se originam no caule. Então aí a gente tem uma diferençazinha básica, certo? Da origem. As raízes secundárias a gente também pode chamar de raízes laterais, né? Então se vocês virem lá, raízes laterais ou raízes secundárias, está se referindo à mesma estrutura, certo? A zona seguinte, que a gente chama de zona pelífera, é a região onde vão existir os pelos absorventes, certo? Então esses pelos absorventes eles crescem, se desenvolvem aí a partir da epiderme da raiz, e são esses pelos absorventes que vão fazer a absorção de água e junto com água os nutrientes, sais minerais que vão estar presentes no solo, certo? Então não são todas as estruturas da raiz que fazem esse processo de absorção de água e sais minerais, nutrientes. A única região que faz isso é a região que tem a presença dos pelos absorventes, certo? Então essa zona pilífera ou a zona dos pelos absorventes é a parte que vai absorver água e sais minerais no solo. As outras partes elas não têm essa capacidade de fazer esse processo de absorção. Então também tem muita questão que vai explorar justamente isso, dizer que em todas as estruturas da raiz realiza a absorção de água e nutrientes. Não, isso não procede, só na parte que se refere à zona pilífera, certo? Então na zona pilífera a gente vai ter os pelos absorventes que tem a origem da epiderme da raiz e que vai desenvolver essa função aí de absorver água e sais minerais. O conjunto da zona de ramificação, a zona suberosa e zona de pilífera, a gente pode juntar elas duas em uma zona maior que a gente chama de zona de maturação ou zona de diferenciação celular. Então nessa zona pilífera e na zona suberosa, nelas juntas, é que a gente vai ter a formação dos tecidos do meristema primário, né, a diferenciação das células do meristema primário e a formação da epiderme, da protoderma, formando o córtex, dando origem aos parênquimas, né, as células aos tecidos de preenchimento, dando origem ao procâmbio, que vai dar origem ao protoxilema e o protofloema, ou seja, o xilema primário, xilema primário e o floema primário. Então essa zona suberosa e essa zona de pilífera, elas duas juntas podem formar uma outra zona, que é a zona de maturação, que é o processo de diferenciação celular. Então as células meristemáticas começam a dar origem a esses meristemas primários, né, esses tecidos primários, que é a protoderma, ou protoderma, né, o protoderma, que é o meristema fundamental, né, que vai dar origem a esse córtex, a epiderme,
ao procâmbio, que vai dar origem ao xilema e ao floema, né? Então a protoderma, que é o meristema primário, dá origem ao epiderme, o meristema fundamental dá origem ao córtex, né, aos parênquimas, e aos parênquimas, tecido de preenchimento, e o procâmbio vai dar origem ao xilema e o floema primário. Então nessa zona aí, zona suberosa e zona pilífera. Então forma essa zona de diferenciação celular ou zona de maturação. Abaixo da zona pilífera a gente tem a zona lisa ou a zona de alongamento. É nesse ponto aí em que a raiz ela vai ter seu maior crescimento em comprimento, mas nessa zona de lisa ou de alongamento, como o nome diz aí, a raiz ela não cresce por multiplicação celular, ela cresce por alongamento celular. Então o que é que significa dizer? Nessa região aí as células elas não ficam se dividindo, elas não ficam se multiplicando, certo? Elas não ficam realizando divisões celulares, elas ficam se alongando, elas vão se esticando apenas. Então a raiz ela vai crescendo por alongamento, ou podemos dizer assim, por esticamento, né, dessas células, né? Então aí é o ponto que tem o maior crescimento em tamanho, né, da raiz, e ela vai acontecer por esse processo de alongamento das células. Então as células vão se alongando. Cuidado aí nessa zona lisa ou de alongamento, as células elas não se multiplicam, elas só aumentam de tamanho, certo? E por último aqui a zona meristemática, ou a zona de divisão celular, ou a zona de mitose, ou a zona de multiplicação. É aqui que a gente vai ter o meristema apical do caule e muitas células meristemáticas. Então nessa parte aí é que na zona meristemática ou zona de multiplicação é que as células elas estão com altíssima capacidade de divisão celular. Então a raiz ela vai crescendo a partir desse ponto, a partir da multiplicação das células. Então as células vão se multiplicando e a raiz vai crescendo. Então cuidado para na zona lisa as células crescem por alongamento, na zona meristemática elas crescem por multiplicação celular. Então elas vão se dividindo, vão se multiplicando. Revestindo essa zona meristemática, a gente tem uma estrutura que a gente chama de coifa. O que é que serve essa coifa? Essa coifa é como se fosse um capacete, ou seja, ela protege essa zona meristemática, ou seja, esse ponto onde as células estão multiplicando, que à medida que a raiz vai crescendo por multiplicação nesse ponto, ela vai empurrando o solo, né? Ela vai crescendo, ela vai perfurando o solo ou cavando o solo. Então essa coifa ela serve para proteger o meristema apical da raiz, para que ele não se lesione ou ele não se rompa, né? Então é nesse ponto que as células estão se multiplicando. Então a coifa ela protege, ou seja, ela reveste como se fosse um capacete, à medida que as células vão se multiplicando e que a raiz vai crescendo a partir da multiplicação celular. E ela também vai sendo empurrada pelo alongamento das células da zona lisa. Então essa coifa ela vai proteger e impedir que o meristema apical da raiz, né, ele se rompa, porque se ele se quebrar, a raiz vai parar de crescer naquele ponto, ela vai se alongar na zona lisa e depois vai parar, e aí a planta vai dificultar o crescimento da planta, porque à medida que a planta for crescendo, ela precisa que sua raiz se desenvolva para conseguir mais nutrientes, mais água, por aí vai, né? Então aqui se a gente tiver um corte aqui da região do caule, então a gente tem a ponta ali chama da couta, né, que é a coifa também. O meristema apical da raiz, olha a pontinha, então essa couta, né, o coifa, a gente chama de coifa, né, vai proteger, né, esse meristema apical. Então as células ali vão se desenvolvendo, se multiplicando. Então aí é meristema primário fundamental, né, meristema primário, né. Então a gente vai ter o meristema apical da raiz, aí vai ter a formação do meristema fundamental, do procâmbio e da proderme. Lembre que é só lá em cima, a partir da zona pilífera, que a gente vai começar a ter a diferenciação celular, né? A protoderme formando a epiderme, o procâmbio formando o xilema e o floema primário, e o meristema fundamental formando a partir daí o córtex e os parênquimas, e por aí vai, certo? Vamos ver agora aqui quais são as partes. Então se pegar a raiz, fiz um corte aqui na raiz, na região pilífera, vamos ver quais são as partes que a gente encontra na raiz primária, ou seja, na raiz que não tem crescimento secundário ainda. Então quais são as estruturas que a gente vai encontrar? Então vamos começar lá de fora para dentro. Então a gente tem aqui na parte mais externa já diferenciado. Lembre que a partir da zona pilífera a gente já tem a diferenciação dos meristemas, né? Então a formação dos tecidos primários. Então o que a gente vai encontrar aqui? Na parte mais externa, que é esse verde clarinho, a gente tem a epiderme, né? Que é esse tecido de revestimento que vai revestir
a raiz, né, primária. Veja lá que o pelo radicular, né, que são os pelos absorventes, ele surge a partir de diferenciação de tecidos da epiderme. Então ele surge a partir da epiderme, certo? Logo abaixo da epiderme a gente tem um córtex, que é esse amarelo mais escuro aí. Então a gente tem um córtex da raiz, né? Nesse córtex a gente pode ter 3 tipos de tecidos diferentes. Então a gente vai ter tecidos de preenchimento, tecidos de sustentação, que em certa medida preenche também, e temos também por último ali a que a gente chama da endoderma ou endoderme, certo? Então o córtex ele vai ser formado por essas camadas de tecidos diferentes. Temos os tecidos de preenchimento no córtex. Então tem primeiro aqui os tecidos de preenchimento, que são formados por células vivas, e a gente chama eles de parênquimas. Então parênquimas são tecidos de preenchimento, então eles vão preencher essa estrutura aí que vai formar o córtex. Então a gente tem os parênquimas, que são tecidos de preenchimento. Aí às vezes a gente tem parênquimas que tem outros, além de preencher, eles desenvolvem outras funções. Por exemplo, quando o parênquima, além de preencher, ele armazena amido, né? Ou seja, ele armazena nutrientes. Aí a gente chama ele de parênquima amilífero, porque ele armazena amido. Quando a gente tem o parênquima que, além de preencher, faz fotossíntese, a gente chama de parênquima clorofiliano, porque ele faz fotossíntese. Se a gente tem um parênquima que, além de preencher, armazena água, a gente chama de parênquima aquífero. Se a gente tem um parênquima que, além de preencher, ele vamos ver outra coisinha, armazena ar, parênquima aerífero, né? Naturalmente o parênquima ele tem muito espaço entre suas células para permitir que o oxigênio circule e as células consigam respirar, certo? Mas a gente vai ter alguns parênquimas com funções específicas. Então ele preenche, certo? E pode ter algumas funções específicas, aí cada função específica dessa a gente vai ter outro nome. A gente tem os outros dois tecidos que vão estar aí no córtex. Então no córtex a gente vai ter parênquima para preencher e para sustentar, que preenche também, mas que principalmente sustenta. Temos 2 outros tecidos, que são o colênquima e o esclerênquima, certo? Então são tecidos que têm paredes celulares mais rígidas e que vão ajudar na sustentação da planta aí no córtex. O colênquima ele é formado por células vivas. Então ele tem os parênquimas, que também são formados por células vivas. O colênquima aqui também, que é formado por células vivas, né? E a gente tem o esclerênquima. Então o colênquima e o esclerênquima eles vão fazer a sustentação. O esclerênquima, as suas paredes celulares, ele é formado impregnado, na verdade, por uma substância impermeabilizante ou impermeabilizadora que a gente chama de lignina. Já falou de lignina lá atrás. Essa lignina, quando impermeabiliza essas células, ela não permite que entre oxigênio, nutrientes, e acaba que as células do esclerênquima são as células mortas, né? Então as células morrem. Então colênquima e esclerênquima, colênquima e parênquima são formados por células vivas. O parênquima serve para preencher a célula e tem algumas funções específicas em cada planta, né? O colênquima serve para a sustentação da planta, então tudo está no córtex. O colênquima é formado por células vivas. O esclerênquima que vai servir para a sustentação da planta, só que ele é impregnado por lignina e ele vai ser formado por células mortas, certo? Então logo abaixo do córtex a gente vem com uma outra estruturazinha aqui que a gente chama de endoderme ou endoderma. Então a última parte do córtex, que é essa parte mais interna aí, né? Então a gente tem a endoderma. A endoderma ela serve como uma ligação entre essa região mais externa do córtex e essa região central aqui da raiz, que a gente chama de cilindro vascular, né? Então essa endoderme aqui ela é formada por células que às vezes tem a impregnação de lignina, né, que pode levar à morte de algumas delas, mas elas são principalmente formadas por suberina, que é uma combinação de lipídios, né, e algumas proteínas. Essa endoderme ela é formada por essas estrias de Caspari. Esse Caspari era um botânico, né, que descobriu essa estrutura. E essa estria de Caspari ela faz com que essas células elas fiquem extremamente conectadas e todas as substâncias que venham passar do córtex para o cilindro vascular e vice-versa, elas precisam obrigatoriamente atravessar o endoderma, o citoplasma das células das estrias de Caspari, certo?
Então elas vão dar essa liga nessa conexão aí, cilindro vascular, córtex, né? Então ela meio que conecta essas estruturas mais do córtex, mais externas, com essa estrutura central aí, que é o que a gente chama de cilindro vascular. O cilindro vascular ele vai ser formado pelo xilema e o floema, que são os vasos condutores. Lembra lá o xilema no centro e o floema mais externo, a parte mais de fora, né? Floema fora, né? E tem outra estrutura, outro tecidozinho aqui que a gente não tinha falado ainda, que é o periciclo. Esse periciclo também, ele também é originado do procâmbio, certo? Então é por isso que ele é considerado esse cilindro vascular, porque do cilindro vascular todas as estruturas são formadas a partir do procâmbio. Então floema, xilema, o periciclo. Aqui nesse cilindro, nessa região central, né, nesse cilindro vascular, a gente também tem fibras de esclerênquima, de parênquimas também, né, preenchendo e dando sustentação, certo? A endoderma que eu falei aqui, ela tem a origem do meristema fundamental, ou seja, ela faz parte do córtex, certo? Então, o periciclo, ele é formado, às vezes, alguns são formados por mais de uma camada de células, né? Eles são importantes porque nas plantas que têm o crescimento da raiz secundária, né, como a gente falou lá atrás, nas eudicotiledôneas, por exemplo, a raiz secundária, ela se origina a partir do periciclo. Então, o periciclo ele vai dar origem a essas raízes secundárias ou raízes laterais, certo? Então, o periciclo, então a gente costuma dizer que essas raízes, costuma dizer, não, a gente diz que as raízes secundárias elas têm uma origem endógena, endo e dentro, certo? Então, ela tem uma origem de dentro, que é diferente, por exemplo, das folhas e flores, né? Elas têm uma origem de fora, né? Então, não é endógena, é exógena. Então, no caso, o periciclo aqui vai dar origem às raízes laterais daquelas plantas que vão ter esse crescimento secundário. Beleza? Então, essas são aqui as partezinhas aqui primárias de uma raiz primária. Vamos ver agora as estruturas da raiz secundária. Então, olha, nas monocotiledôneas e em algumas eudicotiledôneas herbáceas, que são aquelas plantinhas pequenininhas, o crescimento cessa no crescimento primário, você só tem aquelas estruturas primárias que eu falei. Mas em eudicotiledôneas arbóreas, em gimnospermas, por exemplo, a gente tem a formação de um meristema secundário que vai ser responsável pelo crescimento secundário da raiz, né? Que geralmente esse crescimento primário a gente vai ter um crescimento na vertical, e o crescimento secundário a gente vai ter um crescimento na horizontal, né? Ou seja, um crescimento em espessura. Então, a partir as plantas que vão desenvolver esse crescimento secundário, elas vão formar 2 meristemas secundários. Lembra lá, a gente tinha 3 meristemas primários, né? Que era a protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio. No crescimento secundário, a gente vai ter a formação de dois meristemas secundários, que vocês podem observar aqui. Olha aqui o nomezinho aí. A gente tem 2. Tem o câmbio, que é esse verdezinho aí, que vocês estão vendo, entre o azul e o roxo. O câmbio é um meristema secundário. E o outro meristema secundário a gente chama de felogênio, que é esse tecidozinho aqui que está nesse marronzinho mais escuro, certo? Então a gente vai ter 2 meristemas secundários. O câmbio, o que é que o câmbio faz? O câmbio, para dentro para o centro da raiz, ele vai formar o xilema secundário, ou o que a gente chama de xilema, né? Então lá o procâmbio ele formava o xilema primário, o câmbio vai formar para dentro o xilema secundário, ou xilema, né? Só xilema, né? E para fora, que é o rosinha ali, ele vai formar o floema, ou o floema secundário. Então o procâmbio ele vai formar os tecidos de condução mais desenvolvidos, né? O xilema e o floema, certo? E o felogênio ele também vai formar, veja que o periciclo permanece lá, o azulzinho, né? Que vai dar origem às raízes secundárias. E o felogênio ele vai formar para dentro o feloderma, que é um tecido que tem parênquima e colênquima semelhante ao córtex, mas ele substitui o córtex no crescimento secundário. Então, para dentro ele forma o feloderma e para fora ele forma um tecido de revestimento que a gente chama de suber, certo? O suber é o que a gente chama da casca da árvore, né? É o que a gente chama da cortiça. Então é isso. Então a gente vai ter os 2 tecidos meristemas secundários, o câmbio e o felogênio. Câmbio para dentro forma o xilema, para fora forma o floema.
felogênio para dentro forma a feloderma e para fora forma o suber. O suber, ele é formado por, suas células são impregnadas por suberina e lignina e acaba levando à morte das células. Então o suber ele vai servir como revestimento externo para proteger a raiz, certo? No suber, o suber, felogênio e feloderma, os três juntos a gente agrupa numa estrutura que a gente chama de periderme. Então, quando se referir a periderme, ele está se referindo a feloderma, felogênio e suber. Então, feloderme, felogênio e suber a gente agrupa na periderme. Na periderme, como o suber é uma camada grossa, né? Então, o que poderia acontecer é que essas células elas poderiam morrer pela ausência de oxigênio, as células abaixo do suber, né? Então, se formam o que a gente chama de lenticelas, que são pequenas aberturas na periderme que vai permitir a entrada de oxigênio e a oxigenação de todos esses tecidos que estão mais internos, né? Então as lenticelas são aberturas presentes na periderme, ou seja, no conjunto feloderma, felogênio e suber, e que vai permitir a oxigenação dos tecidos subsequentes à periderme, certo? Facinho, né? Quais são os tipos de raízes que a gente pode encontrar? Olha. Nas raízes monocotiledôneas, a gente tem as raízes fasciculadas, que são essas raízes, como eu expliquei lá no começo, a raiz principal se degenera e a gente tem a formação dessas raízes de origem do caule, certo? Então, daí das monocotiledôneas, que só tem um cotilédone. Aí também como se chama de raiz em cabeleira, né, que parece um emaranhado de cabelo, você não consegue diferenciar a raiz principal. E a gente tem as eudicotiledôneas, que tem um tipo de raiz que a gente chama de raiz axial ou pivotante. Que vai o que? Você vai ter essa raiz principal, raiz central, e naquela zona de ramificação a gente vai ter a formação de raízes secundárias, e a parte dessas raízes secundárias a gente vai ter raízes terciárias, ou seja, você tem uma raiz principal e as derivações dessas raízes. Elas estão presentes na eudicotiledôneas, né? E nas gimnospermas também a gente tem esse tipo de raiz. Então a gente tem aí a classificação das raízes de acordo com a sua estrutura, mas essas raízes também elas podem ter algumas adaptações ou alterações que podem contribuir com algumas funções. A gente tem raízes de suporte ou escoras, né, que são essas raízes que vejam que elas começam o seu desenvolvimento externo ao solo, ou seja, acima do solo, e depois elas penetram no solo, né? A gente tem aqui o exemplo das raízes tabulares, né, que são de plantas dicotiledôneas, e raízes adventícias, que são raízes fasciculadas de plantas monocotiledôneas. Essas tabulares aqui, a raiz está externa, certo? Ali nas adventícias, a raiz está se desenvolvendo a partir do caule. Beleza? Então, o nome já diz aí, raiz suporte ou escora, elas vão ajudar na fixação da planta no solo, principalmente plantas que vivem, por exemplo, às vezes em ambiente que o solo ele não é muito estável, né? Então essas raízes suporte ou escora, elas vão ajudar a planta a se fixar melhor no solo, certo? As tabulares também, tá? Ela auxilia na fixação, né, da planta no solo, que as raízes elas já têm a função de fazer fixação, mas essas raízes suporte ou escoras, elas amplificam essa função, ou seja, ela torna essa função mais potente, né? Temos o que chamamos de raízes estranguladoras. Essa aqui, nesse caso aqui, a raiz estranguladora, ela não é uma raiz de parasita, certo? Às vezes, por exemplo, algumas plantas, os passarinhos comem a semente, né? E quando eles defecam, às vezes as fezes deles caem em cima de outras árvores e essas sementes germinam, e essas raízes elas vão crescendo, se prendendo em cima de outras árvores, e elas fazem a estrutura como se fosse um abraço, né? Então, uma forma de fixar a planta. Mas essa raiz aqui, ela não é um tipo de raiz parasita, que a gente vai ver daqui a pouco. Ela não está roubando os nutrientes da planta que ela está estrangulando, certo? Então a gente tem raízes estranguladoras, que é um caso de raiz aérea, né, que ela cresce acima do solo. Temos raízes respiratórias, ou que a gente chama de pneumatóforos. Veja aqui os pneumatóforos, esses dedinhos que estão saindo. Então, esse tipo de adaptação de raiz é geralmente as raízes de plantas do manguezal, né? Quando as plantas crescem em solos que tem pouco oxigênio. Então, o que acontece? Essas raízes elas crescem
faz o que a gente chama de um crescimento de eutropismo negativo, ou seja, cresce no sentido oposto do solo, então elas saem do solo para ajudar no processo de respiração, no captação de oxigênio, para oxigenar as estruturas que estão abaixo do solo, né? Ou seja, os tecidos das plantas que estão abaixo do solo. Então tem os pneumatófitos, raízes respiratórias. A gente tem algumas raízes aéreas, né? Então, por exemplo, as escoras, e a gente também tem essas raízes aéreas aqui de orquídeas, né? Que elas crescem em cima de outras plantas ou de outras estruturas. O que tem aqui de diferentezinho aqui é que a epiderme dela é multi-estratificada, ou seja, ela tem várias camadas da epiderme. A epiderme das outras plantas geralmente só tem uma camada, né? Essa aqui ela tem uma estrutura de uma raiz que tem muitas camadas, né? Que a gente chama de velame. Essa estrutura aqui que ajuda a proteger as raízes da ação da oxigenação do ar, né? Protege de oxidação desses processos, né? Essas são raízes que a gente chama de plantas epífitas, que são plantas que crescem sobre outras plantas, certo? Mas que não são plantas parasitas também. Temos o que a gente chamamos das raízes tuberosas, são raízes que armazenam nutrientes, ou seja, elas armazenam muitos nutrientes. Geralmente elas têm muito daquele parênquima que eu falei, que era o parênquima amilífero, que é o parênquima que armazena amido, né, que é a fonte de carboidrato das plantas, né, que ela armazena na forma de amido. Então a gente tem essas raízes tuberosas, então a cenoura, a batata doce, a beterraba, né, por exemplo, a mandioca, a macaxeira. E temos aí as raízes sugadoras. Essas raízes sugadoras, sim, são raízes que penetram no caule das outras plantas e começam a roubar os nutrientes delas. Ou seja, ele começa a absorver a seiva bruta e elaborada, ou seja, a seiva com água e nutrientes e a seiva com o produto da fotossíntese. Então essas raízes sugadoras, aí sim, são de plantas que são parasitas, né? Então elas penetram no caule das outras plantas, né? Então o caso da erva do passarinho, vocês, obviamente que ninguém está indo para a praia, espero que não, na pandemia, mas se vocês forem para a praia, aqui na praia a gente tem muito de plantas parasitas. Se vocês observarem naquela parte lá, subindo para Aruana, tem umas plantas que ela tem umas raízes que são laranjas. Ali é um caso de planta sugadora, aquelas raízes laranjas, elas penetram no caule das outras plantas e roubam seus nutrientes. Então tá aí, né, a estrutura das raízes. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, me envie que eu respondo a vocês. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau.